Aí nós continuamos, né, esse estudo aí da obra da Patrícia, que fala da educação infantil, do cotidiano e das políticas. Ela vem trazendo para a gente também, além da questão da educação infantil enquanto política pública, do educar, do cuidar, do financiamento pelo Fundeb, o tanto que melhorou a educação infantil. O que seria os eixos, né? A gente vai lá nas diretrizes curriculares nacionais, como eu falei, é a interação e a brincadeira. E tirou isso do nada. Ah, nós vamos deixar esse monte de menino brincando lá e nós vamos dar aula. Eu falo assim, nossa, eu prefiro dar aula, isso é aula tradicional mesmo. Porque a aula do brincar, ele vai exigir muito mais do professor. E para a gente falar dessa aula do brincar, existe um fundamento. Quem escreveu as diretrizes não tirou do nada. E essa autora, Patrícia Formosinho, também não tirou do nada. Se embasa na obra de Vygotsky, no grande teórico do sócio-interacionismo. Então, Vygotsky vai dizer que na brincadeira a criança se comporta de forma mais avançada do que na vida real. E ali ela vai criar uma zona de desenvolvimento proximal através da imaginação, ou seja, o brincar, ele não é só ficar conversando com a boneca, brincando com o carrinho. Ele vai te favorecer a imaginação. Ele fala, olha, se a criança, na brincadeira, ela tem idade mais avançada do que ela tem, né? Porque geralmente, dificilmente, a criança está brincando de 4 anos. Ela tem 4 anos, ela é a mãe, ela é a enfermeira, ela é a médica, né? Então ela experimenta outros papéis. E aquilo tem um grande favorecimento cognitivo para ela. Na brincadeira, a criança vai iniciar um processo de produção cultural, porque ela vai aprender coisas diferentes do que ela está acostumada no cotidiano, principalmente se ela estiver próxima de outras crianças. Então aqui vai se dizer que brincar não é apenas recreação, mas o modo como as crianças dão sentido ao mundo, como elas compreendem. Já não falou que ela está numa idade à frente, que ela representa outros papéis. Então, nesse momento, as crianças produzem história, experimentam arte, negociam regras sociais, porque às vezes elas vão brincar de brincadeiras que têm as suas regras, que elas vão poder mudar ou não, criar. Então aqui, ó, se fala das brincadeiras espontâneas. O faz de conta, ele vai permitir que a criança assuma papéis sociais que não são dela, do mesmo jeito que ela tem uma idade que não é a dela. Então ela está no mundo totalmente abstrato. Qual que é a dificuldade das nossas crianças? Abstrair. Então, isso permite que a criança assuma papéis sociais e use regras que orientam o rumo da fantasia, desenvolvendo a consciência e a subjetividade. Então, ela vai brincando e vai construindo ali um legado cultural, histórico, uma identidade própria por meio daquela brincadeira. E qual que é o papel do educador? Cabe ao professor mediar e instigar o brincar, oferecendo materiais desafiadores. Como assim materiais desafiadores? Garantindo tempo para as manifestações lúdicas autorais. Como assim? Para a criança inventar brincadeira, chamar o outro, criar brinquedo. Tudo organizado. E qual que seria o eixo transversal do cotidiano pedagógico, né? O eixo do trabalho, a interação e a brincadeira? Seria o diálogo e a linguagem. Então, quando a criança brinca, ela desenvolve a linguagem. Então, ele fala aqui de algumas linguagens. Ó, primeiro, gesto é a mímica. O corpo, ele é a primeira manifestação da essência íntima, né? Então, quando fala aqui de gesto, de mímica, é esse corpo se movimentando. Então, gestos são escritos no ar. Então, ó, deixa eu fazer a letrinha. E esses gestos, eles vão anteceder a fala e a grafia fixada. O que é grafia fixada?
A escrita convencional. 2, se fala aqui da fala e do pensamento. O que é essa fala? O que é esse pensamento? É a convergência entre o biológico e o social, entre aquilo que já nasce com a gente e aquilo que a gente aprende na sociedade. E isso ocorre quando a linguagem racional organiza a atividade prática da criança no mundo. Já viu que o menino vai brincando, vai empurrando caminhãozinho, vai falando, tal. Tá lá brincando com a boneca, eu vejo minhas vezes assim, filha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? De repente vira para mim, amiga. Ou seja, a linguagem vai narrando, vai acompanhando ali aquele desenvolvimento da imaginação, que primeiro está no individual, depois é para o grupo. Depois ele fala disso mesmo, né? Primeiro vem o gesto, depois a fala e o pensamento, depois a narrativa como intercâmbio, ó. O ato de narrar histórias, tem gente com a câmera aberta aí, com o microfone aberto, que eu estou escutando bater, eu acho que de cozinha. O ato de narrar histórias reais ou fictícias, né? Cria laços afetivos e permite que a experiência de um se torne patrimônio coletivo do grupo. Então, quando a criança vai lá narrar uma história, ou que foi lida, ou que ela viveu, aquilo que era só dela vai ser de todo mundo. Todo mundo vai ter participação nessa história. E nesse sentido, a escrita ela vai ficar como uma ação, né? Que a alfabetização ela deve ser entendida como um salto cultural. Quando o aluno ele consegue ler, decodificar o que está escrito e escrever também. E essa escrita ela vai partir do desenho e da necessidade de registrar, ou seja, de ter sentidos construídos socialmente. Então, não é a cópia que vai dar esse sentido para a criança, mas são situações, vamos lembrar lá dos estudos de alfabetização que nós fizemos, em que a criança julgar necessário o registro, dela mesma ter necessidade de registrar como nome, não, deixa eu escrever meu nome aqui, ou alguma coisa que o professor esteja trabalhando em sala de aula. Depois vão ser falados aqui dos espaços instigadores, ó. Se eu estou falando aqui da experiência de educar, da experiência de cuidar, da experiência da narração, da linguagem, como que eu vou ter um espaço na sala de aula que instigue a experiência da criança, né? O ambiente como coautor da experiência infantil. Vai falar de uma dimensão flexível, ou seja, lugares que permitam criações, relações dinâmicas, fugindo do confinamento de salas de aula tradicionais. Vamos lembrar que a gente está, assim, com crianças pequenas, mesmo que às vezes eu esteja na escola grande, né? Então tem que procurar ali espaços, um parque, um pátio, fazer leituras no parque. Não, no parque não, aí não presta atenção, que aí é no parque mesmo. Fazer leituras no pátio, brincadeiras na quadra, que não sejam de correr. Por que não pode ser de correr, Ruth? Porque eu tô falando de uma questão assim, de criar um ambiente alternativo. Geralmente na quadra já se corre com o professor de educação física. Deixa eu voltar aqui no meu, aqui, que eu tinha saído aqui. Ficou muito pequenininha essa parte, né? Na dimensão relacional, esses espaços precisam ser espaços que acolhem, que favorecem trocas afetivas entre crianças e adultos e sustentam os vínculos sociais, né? Então, às vezes aquele espaço nem é para aquilo, mas eu posso tornar, né? Eu já dei aula lá no Minorotur, em Zelinda. Já não tinha nada, lá não tinha biblioteca, não tinha nada. Tinha um morro. Pegava o papelão, os meninos escorregavam. Criou um espaço, né? A dimensão instigadora, né? Então, são os ambientes que propiciam o uso de canais sensoriais diversos, como materiais táteis, visuais, sonoros, que aguçam a curiosidade. Caixa tátil é legal,
né? A caixa tátil é algo que você já compra pronto, né? A hora da novidade, você pede para a mãozinha, adivinhar o que tá ali, perguntar o que é um objeto, para que ele serve. Aqui, a dimensão estética. O espaço físico ele fixa como ambiente quando adquire marcas das relações humanas, sendo aconchegante e seguro. Então, se eu monto ali um cantinho da leitura, um cantinho do brinquedo, eu estou trazendo aquele espaço para um aconchego. E os meninos vão criando aquilo até como um repertório. Né? E na parte pedagógica, como que eu vou trabalhar? Né? Falou de tudo, educar, cuidar, né? do local. Quando eu falo da parte pedagógica, eu vou falar de um planejamento. Como seria o planejamento de projetos? Um processo dinâmico, participativo e aberto. Para eu formular esse planejamento, preciso primeiro estar com uma escuta sensível. Então, o planejamento ele nasce do olhar atento às manifestações infantis, interesses, necessidades descobertas no cotidiano escolar. Então, quando eu estou na educação infantil, eu vou trabalhar por projetos, eu tenho os campos de experiência, eu tenho os eixos, os objetivos. Então, vou ter uma escuta sensível para entender, dentro daquilo que eu tenho que desenvolver, o que vai trazer o interesse dos meus alunos. Né? Traduzir uma BNCC, as diretrizes, para os interesses ali dos meus pequenos. E os projetos de trabalho? Eles são uma metodologia que articula a curiosidade e a investigação. Então, lembre de fazer o projeto de animais, trabalhar a escrita, pesquisa, um animal e tal. Então, era a curiosidade e a pesquisa, permitindo que as crianças participem ativamente da construção do conhecimento. E como que estaria nesse ponto, né, de planejamento? Qual que seria o papel da formação continuada, da formação do professor que ele recebe, do seu coordenador, da Secretaria de Educação, do jeito que for ali em cada município? Ele vai ser um espaço coletivo de reflexão para que o professor não seja um mero executor de métodos, porque lá na formação continuada, eles apresentam para a gente uma metodologia, um direcionamento, mas o professor ele precisa deixar a sua autoria. Ali, ó, ele não vai só executar o que está sendo falado lá na frente, mas ele vai ser autor de sua prática pedagógica em diálogo com a teoria. Então, vou receber a teoria, vou olhar para o meu aluno, que jeito que dá para aplicar aquilo que eu estou recebendo para o aluno que eu tenho. O registro e a memória é o uso de diários de campo, fotografias, produções infantis, para documentar aquilo que o meu aluno está desenvolvendo. Então, é avaliar práticas e reformular rotinas, às vezes. Tudo é um reformular, gente. Tudo é um ajuste para aquele aluno real. Né? Então, a gente não fala, mas lembra que falou, olha, antigamente era um aluno que não tinha diferença, que todo mundo era bom, que todo mundo aprendia. E o aluno, de verdade, não é assim. Hoje já se fala na flexibilidade para adaptar aquilo que eu estou recebendo para a realidade do meu aluno. Então, já terminando essa parte, né, Ruth, que trem comprido, é porque geralmente o que dá certo é 3 textos, né? E aí não dá para partir o segundo no meio. Ética e humanização. A educação contra a barbárie no mundo contemporâneo. Então, se eu estou fazendo tudo isso de uma maneira adequada, eu estou criando uma educação humanizada. Então, primeiro, uma luta contra a intolerância. A educação ela deve promover o respeito ao outro, a valorização das diferenças étnico-raciais e culturais desde o berço. Porque se eu estou falando de educação infantil, o menino é meu aluno desde o berço. Ele nem anda quando ele chega para mim. Então, já tenho que dar esse direcionamento. Depois, fala-se da arte como uma sensibilidade.
Então, quando eles são pequenininhos, a arte está mais presente no trabalho ainda. Porque não vai estar só com um professor específico, né? Então, a arte, pintura, música, teatro, é o social em nós. Essa arte provocando descobertas emocionais, transformações na forma de agir no mundo de cada criança. Depois fala de uma questão de ecologia, que era uma palavra que fazia tempo que a gente não ouvia falar, né? Hoje se fala muito de sustentabilidade, né? Mas fala de pertencimento e ecologia. O que seria para criança de educação infantil? Conhecer e valorizar o meio ambiente para desenvolver o sentimento de cuidados com a natureza e com a própria espécie humana. Então, associar esse próprio cuidado com a natureza com o autocuidado, entendendo, olha, eu faço parte da natureza, eu preciso cuidar de mim. O vínculo com a família, a instituição complementa a ação familiar, exigindo trocas constantes sobre o desenvolvimento, a construção de uma ética do gênero humano. Ou seja, a ética, essa ciência do bem agir para com as pessoas. Eu estou sendo ética, eu estou agindo corretamente. Então, é essa formação que a gente precisa oferecer desde o berço. Eu desde o berço para vocês, né? Porque hoje eu não estou pegando mais, não. E no final se coloca aqui, né? A infância não espera. Ou seja, tudo realmente é um compromisso com um novo tempo educativo. Então, o trabalho com crianças pequenas aqui é um trabalho que vai pegar desde o bebê. Então, não tem isso, vou esperar ficar maior, porque ele já está na instituição, certo?